Boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está no Reino Unido. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Brasil Fórum UK 2020. Eu me chamo Marco Rodrigues, sou mestrando em Governança, Desenvolvimento e Políticas Públicas na Universidade de Sussex e estão comigo Camila Schussler, bacharelanda em Política e Relações Internacionais na London School of Economics, Carolina Lima, mestrando em Relações Internacionais na Universidade de Sussex e Luiz Fernando Hagemann, mestrando em Urbanismo Sustentável na University College London. E nós iremos acompanhá-los neste último dia do Brasil Fórum UK 2020. Este e os demais 11 debates do Brasil Fórum UK 2020 só foram possíveis graças ao trabalho do nosso time de voluntários que compõem o nosso comitê organizador, ao apoio dos nossos patrocinadores, Fundação Haddad, Fundação Lehman, Ideia Big Data e aos escritórios de advocacia PGM, BM Matos Filho, e também ao nosso parceiro de transmissão, o Estadão, que nos deu a oportunidade de transmitir o evento para todo mundo, ao vivo e gratuitamente, através das redes sociais. O Brasil Fórum UK 2020 veio para essa edição com o tema What's Next Brasil? Alternativas para múltiplos desafios. No último painel dessa edição, temos o prazer de convidar o patrono do Brasil Fórum, o ministro do Supremo Tribunal Federal e atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, para conversar sobre os rumos e desafios das eleições municipais de 2020. Boa tarde, ministro, e obrigado por estar conosco nesse dia. Boa tarde, Marco. Um prazer estar com você, com o Luiz, com a Carolina e com a Camila. Eu sou pioneiro desse evento, que é um dos melhores eventos acadêmicos do ano, que reúne intelectuais brasileiros. Eu tenho muita honra de ser o presidente de honra. Normalmente nós nos encontramos na London School of Economics e em Oxford. Esse ano estamos nos socorrendo dessa via pós-moderna, que é a videoconferência, é o que tem para hoje, mas eu espero que em breve nós possamos todos nos encontrar, voltarmos a nos abraçar e quem sabe até tomar um copo com alegria. Um prazer estar aqui com todos. Será ótimo, ministro. Obrigado. Vamos começar o nosso debate falando sobre a mudança no calendário eleitoral de 2020. Em decorrência da pandemia do coronavírus, o Congresso confirmou o primeiro e segundo turno das eleições municipais para os dias 15 e 29 de novembro, respectivamente. Essa alteração, ministro, inclui ainda a possibilidade de promover ajustes no cronograma eleitoral de acordo com a situação sanitária de cada município, que vai ser decidida pelo Congresso em trabalho em conjunto com o TSE. A pergunta que eu gostaria que o senhor começasse respondendo para a gente é de que forma que o TSE vai fazer o monitoramento das condições nas cidades, na alteração nas datas das eleições, nos municípios que forem mais afetados. Por exemplo, uma vez que a campanha já tenha começado, é viável fazer essas alterações, dado que o Brasil possui hoje 5.570 municípios? Marco, veja, o Congresso Nacional atendeu a tempo e a hora um pedido do Tribunal Superior Eleitoral para o adiamento das eleições por algumas semanas, porque esta foi a recomendação que nós recebemos de um comitê médico consultivo que nós organizamos com infectologistas, epidemiologistas e sanitaristas. Todos acreditam que a doença estará em curva descendente a partir do final de setembro e, portanto, nós teremos algumas semanas com a doença em queda para organizarmos as eleições com mais segurança. A saúde da população é a nossa principal preocupação. Logo atrás vem o respeito por esse rito essencial da democracia, que é a realização de eleições. Nós acabamos de fechar uma parceria com 3 das principais instituições do país. Eu ainda não posso anunciar, em breve vou anunciar, que vão nos prestar consultoria sanitária para os protocolos e procedimentos que nós devemos adotar durante as eleições e, inclusive, o monitoramento nos diferentes estados. Essa é uma eleição municipal em que os tribunais regionais eleitorais, que estão mais próximos
de onde o palco propriamente dito das eleições também vai ter um papel importante, e nós estaremos em conexão direta com os TREs, e eles é que, em linha de princípio, nos informarão sobre condições sanitárias dos municípios para que nós possamos fazer a interlocução com o Congresso. Eu gostaria de, na medida do possível e na maior extensão possível, tranquilizar mesários, colaboradores da Justiça Eleitoral e eleitores, no sentido de que nós estamos tomando todas as medidas razoáveis, recomendadas por profissionais, não tem nada de achismo nem de superstição, é ciência pura, para prover segurança e tranquilidade para essas eleições, e nós esperamos que a população compareça. A democracia brasileira está precisando dessa energia boa, que é a população participando com voto consciente, que, aliás, é uma das campanhas que o TSE irá coordenar. Portanto, Marco, realmente adiamos por algumas semanas, estamos com uma consultoria sanitária, vamos ter uma cartilha, protocolos, máscara, álcool gel, marcação no chão e todas as providências razoáveis de segurança que possam ser adotadas, nós estaremos adotando. Obrigado, ministro. Queremos falar mais sobre essas campanhas. Vamos girar o debate agora, passando a palavra para a Camila, para o Luiz e para a Carol. Muito obrigada, ministro, e uma boa tarde. Bom, muito tem sido falado sobre novas práticas para realizar as eleições de uma forma segura e para evitar a infecção. Algumas dessas mudanças incluem a ampliação dos horários de votação e horários determinados para certos grupos votarem. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre essas novas práticas? Pois então, nós estamos considerando as alternativas que nós temos, sobretudo para evitar as aglomerações. A primeira ideia que nós cogitamos, Camila, foi fazer a eleição em 2 dias, talvez no sábado e no domingo, e com isso nós evitaríamos qualquer tipo de aglomeração. Porém, 2 problemas foram detectados para fazer dessa forma. O primeiro é que haveria um encarecimento de cerca de 180 milhões de reais só com a alimentação dos mesários. Temos mais de 1.800.000 mesários, e com um convênio que temos com as Forças Armadas para transporte e segurança das urnas. E o segundo problema é que, geralmente, as totalizações são feitas ao final da votação, remetidas para o TRE, que remetem para o TSE. Se nós tivéssemos eleições em 2 dias, nós teríamos um problema preocupante da segurança das urnas durante a noite, no overnight. E, por via de consequência, nós acabamos abandonando essa hipótese das eleições em 2 dias, pelo custo e pelos riscos de segurança, ou pelo menos de imagem, a percepção que se poderia ter de insegurança. A extensão do horário é uma possibilidade real que nós estamos cogitando, isso ainda não está completamente definido, e provavelmente nós temos um estatístico fazendo os cálculos para ver como nós poderíamos fazer uma divisão por idades, não como uma determinação vinculante, mas como uma recomendação. Provavelmente, nós teríamos as pessoas em grupo de risco, portanto, com mais de 60 anos, votando no primeiro horário, possivelmente de 8 às 11. Tudo isso ainda é um pouco especulativo, porque nós estamos fazendo conta para tudo, sem achismo, como eu falei. Mas provavelmente nós vamos ter um horário específico para os grupos de risco, espalhado por um espaço de tempo que minimize a possibilidade de fila e de aglomeração, e pode ser, ainda não batemos o martelo, que a gente divida o restante do dia por outras faixas etárias. Muito obrigado, ministro. Boa tarde. Bacana que você falou sobre o senhor falou sobre a questão da segurança dessas urnas e da aparência. O Brasil ele foi pioneiro na digitalização do voto, porém alguns países estão muito mais avançados do que o próprio Brasil. A Estônia é um exemplo desses, que desde 2007 permite que os seus cidadãos votem a partir de um computador e posteriormente permitiu que seja utilizado um aplicativo por celular.
E então, assim, considerando esse contexto da pandemia e a possibilidade de elas serem cada vez mais frequente, vem se questionando se o Brasil não deveria avançar ainda mais em outras alternativas. Existe alguma discussão dentro do TSE para que se faça, não, claro, não nessa eleição, mas futuramente, votações remotas, e se caberia isso fazer um teste em algum município já nas próximas eleições? Luiz Fernando, prazer falar com você. Deixa eu lhe dizer, nos primeiros dias do meu mandato, essa foi a primeira providência, uma das primeiras providências que eu tomei. Constituir um grupo de trabalho e designar um técnico da informática para programar as eleições do futuro. O Brasil foi pioneiro, como vocês saberão, na apuração eletrônica. Nós temos um dos melhores sistemas de apuração do mundo. É uma eleição que, com 140 milhões de eleitores na eleição presidencial passada, na noite do mesmo dia você anuncia o resultado. É muito impressionante o que nós conseguimos fazer. Nós temos um sistema eleitoral muito ruim, mas um sistema de apuração eleitoral que funciona extraordinariamente bem. Porém, Luiz, esse é um sistema caro e essas urnas elas vão se tornando obsoletas e, portanto, a cada eleição nós precisamos trocar 100 mil urnas, 200 mil urnas e por via de consequência, isso tem um custo elevado. Portanto, o sistema é bom, o sistema é seguro, mas o sistema é muito caro. E, portanto, nós já estamos, sim, com um grupo de trabalho pesquisando as alternativas que nós temos para fazermos as eleições usando os dispositivos pessoais das pessoas, seja o seu tablet, seja o seu telefone, seja o seu computador. Há problemas que precisam ser equacionados de segurança. O Brasil não é a Estônia, nem no número de habitantes, quer dizer, o tamanho da eleição na Estônia é bem menor, mas eles realmente são pioneiros. Nós, inclusive, procuramos contato com a Embaixada da Estônia. Para nosso desalento, a Estônia fechou a sua representação no Brasil, portanto, nós não pudemos ter esse contato, mas eu tenho um assessor internacional que é um diplomata de carreira que estava preso no Marrocos, está chegando aqui, vindo com muita dificuldade, voltando para o Brasil, e vai entrar no circuito para termos esse contato com a Estônia e pegarmos um pouco de know-how. Mas, objetivamente, nós temos, sim, um grupo de trabalho investindo tempo e energia na programação de uma eleição em que as pessoas possam votar do seu próprio dispositivo. Eu falei a questão da segurança e tem a questão, Luiz, do sigilo do voto, que no Brasil ainda é muito importante para evitar que as pessoas votem sob pressão, votem sob coerção ou votem com alguém observando. Portanto, mesmo o voto sendo no dispositivo pessoal de cada um, como nós pretendemos fazer, nós ainda temos que equacionar a questão do sigilo do voto para impedir qualquer tipo de constrangimento indevido. Mas modernização e inovação são uma prioridade para o TSE. Obrigado, ministro. Já que o senhor comentou sobre essa questão da segurança, hoje, mesmo o sistema que o Brasil tem hoje, sendo muito seguro, muito rápido, há uma grande desconfiança sobre as urnas eletrônicas, perdão. Inclusive, se discutiu muito dentro do Congresso a questão de imprimir o voto, ou seja, a gente retroagindo de certa forma. Será que essas questões de segurança é uma questão que pode ser atendida ou explicada para a população já nessa próxima eleição? Ô Luiz, as pessoas têm livre-arbítrio e, portanto, podem achar o que desejam achar. Tem gente que acha que a Terra é plana, tem gente que acha que vacina é bobagem, tem gente que acha que o homem não chegou na Lua, que aquilo tudo foi uma armação dos americanos. Portanto, eu não tenho nenhum controle sobre o imaginário das pessoas. O que eu posso te dizer é que essas urnas existem desde a segunda metade dos anos 90 e nunca se reportou nenhum caso de fraude. E, portanto, eu trabalho com fatos objetivos. E o TSE abre o seu programa e o seu sistema para todos os hackers
para que as pessoas tentem violar o sistema, para que nós possamos testar a segurança do sistema. Nunca aconteceu de ele ser vulnerado. Além do que, Luiz, é importante observar, o sistema de urnas eletrônicas, eles, apesar da gente chamar de sistema, eles não estão em sistema, eles não estão em rede. As urnas são isoladas, portanto, não tem um sistema que você possa entrar para hackear. Você teria que vulnerar cada uma das urnas. Ela é inseminada com o programa e, portanto, ainda que se pudesse, e nunca aconteceu, haver uma fraude, ela seria individualizada numa urna. Não tem como você entrar no sistema, hackear o sistema e violar o sistema. Sempre foi assim até agora. Eu lido com fatos. Se alguém me trouxer eu não tenho compromisso com as urnas, não. Eu tenho compromisso com eleições limpas, lisas. Portanto, se alguém tiver uma denúncia, um fato objetivo, nós vamos apurar. Mas nunca aconteceu. Uma coisa que eu aprendi na vida em geral, e depois que virei juiz, sobretudo, é a não dar muita importância para a retórica de palanque. A gente tem que prestar atenção nos comportamentos e nos fatos objetivos. Nunca aconteceu. E, portanto, eu trabalho com essa realidade. Muito obrigada, ministro. Só voltando um pouquinho, quando o senhor falou sobre as providências para a eleição, me ocorreu uma pergunta. O senhor acha que é possível que o tempo de espera nas filas seja um impeditivo para as pessoas irem votar? Não, eu verdadeiramente espero que não. Nós estamos, como disse, considerando algumas alternativas para minimizar o risco de filas. As filas, geralmente, Carolina, elas só acontecem no início da votação e no final da votação. Portanto, nós vamos tentar organizar essas eleições para espalhar os eleitores ao longo do dia, possivelmente por faixas etárias, como uma sugestão, ou talvez como uma preferência, mas se chegar fora da hora, não é que não vai poder votar, mas nós vamos fazer um apelo ao espírito cívico e sanitário das pessoas. Eu sou uma pessoa que acredito muito na racionalidade humana, na boa-fé e nos bons sentimentos. E, portanto, nós vamos fazer um apelo para que as pessoas se espalhem ao longo do dia. Eu sei que tem famílias que votam juntas, aí tudo bem, mas nós contamos com o auxílio, com a participação esclarecida da população. Estamos fazendo tudo com muita transparência. Como falei, nós temos essa consultoria sanitária importante. Nós estamos articulando doações da iniciativa privada, das entidades de classe, sobretudo. Já temos compromissos da FEBRABAN e da Fiesp de fornecimento de materiais, de máscaras, de álcool gel. Vamos precisar de adesivos para o chão, possivelmente latas de lixo, lenços antissépticos. Nós ainda estamos quantificando as necessidades, mas eu já tive reunião de trabalho com essas pessoas e quem mais queira se agregar, nós não temos orgulho tolo, não, a gente aceita ajuda bem intencionada de onde vier. Portanto, nós estamos organizando os equipamentos de segurança para os mesários e para os eleitores. Portanto, nós estamos trabalhando para dar proteção, para evitar aglomerações e as pessoas trabalharem com o distanciamento social. Se por acaso acontecer a eventual fatalidade de uma fila, que as pessoas guardem os 2 metros de distância. Nós vamos ter uma cartilha, guardar 2 metros de distância, não levar a mão à boca, não levar a mão ao nariz, não levar a mão aos olhos, e depois de votar, provavelmente nós vamos ter o álcool gel à disposição do eleitor. Portanto, tudo que é razoável dar em termos de proteção e informação, nós estaremos diligenciando. Muito obrigada, ministro. Eu queria entrar agora em outra questão, que é também muito importante, que é o combate às fake news. Porque na live realizada pelo TSE sobre fake news, no último dia 29, se falou bastante sobre o uso das fake news sob uma ótica deliberativa de desinformar a população visando um ganho político, o que já vemos acontecer muito nas eleições de 2018. Então a pergunta que fica é:
como o TSE pretende atuar na prevenção e no combate às fake news, sendo que nas últimas eleições municipais o Brasil já contou com mais de 460 mil candidatos. Bom, a pior, Carolina, nós agora para as eleições municipais temos a expectativa de 750 mil candidatos, porque nós temos 5.600 municípios, é para a Câmara Municipal de todos eles e para a Prefeitura de todos eles, e foi proibida a coligação, de modo que todos os partidos vão estar lançando os seus candidatos, de modo que a nossa expectativa é de fato, volumosa. Fake news era a minha maior preocupação, Carol, quando começou o ano. Veio a pandemia e aí fake news passou a ser a minha segunda maior preocupação. Mas nós temos trabalhado intensamente em relação a isso. Eu já me reuni nesse mês que estou no TSE, mês e meio, com o WhatsApp, com a Google, com o Facebook e o Instagram, e já temos programado uma reunião com o Twitter, que são as principais mídias sociais que, de alguma forma, interferem, ou potencialmente podem interferir com o processo eleitoral. Conversas muito boas. O que aconteceu é que houve uma mudança de atitude e de percepção por parte das mídias sociais, Carolina. Elas tinham, inclusive nas eleições de 2018 ainda, uma postura que poderíamos classificar como laissez-faire. Deixa passar, deixa estar, eu não interfiro com nada, eu sou apenas a estrada por onde circulam esses posts, esses veículos, essas informações, e eu não interfiro com eles. Portanto, era uma posição alegadamente libertária, mas que na prática trouxe os problemas que nós estamos verificando. As mídias sociais, na verdade, toda a quarta revolução tecnológica, que é essa que nós assistimos, ela trouxe muitas coisas boas, novas utilidades, novas comodidades, promessas de longevidade, mas, veja, a gente às vezes, em inglês diríamos we take for granted, a gente não dá a importância devida, mas no fundo, nós vivemos de uma maneira completamente diferente do que vivíamos há poucos anos atrás. Nós temos um novo vocabulário que identificam, Carolina, utilidades que até anteontem a gente não conhecia e que hoje já não saberíamos viver sem elas. Google, as novas gerações precisam saber que já foi possível viver sem dar um Google. Apple, WhatsApp, Uber, Dropbox, Spotify, FaceTime, Facebook, Instagram, Waze, e para os solteiros também tem Tinder. Portanto, hoje em dia, você tem essa revolução tecnológica que mudou o modo como a gente vive, como a gente reserva um hotel, como a gente reserva uma passagem de avião, como a gente faz uma pesquisa, como a gente ouve música. Portanto, tem muita coisa boa. Eu não sou uma dessas pessoas que olha para a inovação e para a modernidade com desprezo e achando que o mundo era muito melhor antes. Não era. Não era. A vida evolui para melhor. Porém, a revolução tecnológica trouxe alguns subprodutos negativos, inclusive no uso da internet, que são as campanhas de ódio, as campanhas de desinformação, o deepfake, e aí nós precisamos, sim, enfrentar. Porém, Carolina, eu acho que o principal mecanismo de enfrentamento das fake news é controlando comportamentos inadequados na rede e não controlando conteúdos, comportamentos que eles dizem de inautênticos e coordenados. Portanto, todas as mídias sociais se comprometeram comigo pessoalmente, com o TSE e com a Justiça Eleitoral, a monitorarem a atuação de robôs, bots, derrubarem contas falsas, perfis falsos, e acho até que já começaram a fazer. Portanto, pelo noticiário. De modo que nós contamos, em primeiro lugar, com a atuação das mídias sociais. Em segundo lugar, Carolina, e esse evento é patrocinado pelo Jornal Estado de São Paulo, que é um dos mais tradicionais da experiência brasileira, nós contamos com imprensa profissional,
combater informação ruim, inundando o mercado de ideias com informação verdadeira, com informação produzida pela imprensa profissional, que sabe distinguir fato de opinião e sabe se mover pelos códigos éticos do jornalismo e pode filtrar essa grande quantidade de bobagem que circula na rede. Em terceiro lugar, nós vamos fazer uma grande campanha de conscientização da sociedade para não repassar notícias cuja autenticidade não estejam seguros e que apliquem a regra de ouro na sua conduta, que é não fazer aos outros o que não gostariam que fizessem a elas. E, portanto, não adianta você repassar criticamente a notícia que é negativa e falsa em relação ao candidato que você não gosta e depois ficar indignado quando fazem isso com o seu candidato. Portanto, um choque civilizatório e, quem sabe, algum avanço espiritual também para enfrentar as fake news. E só residualmente com decisão judicial, porque a justiça não deseja ser uma censora do debate público. Mas creia, tudo o que é possível fazer tecnologicamente já está sendo feito. Já falei com quase todos e as empresas mudaram de atitude porque elas começaram a ter um problema reputacional, um problema de imagem, por estarem sendo associadas à degradação da democracia, e agora tem um problema comercial, como você sabe, boa parte dos grandes anunciantes está ameaçando não voltar a anunciar na rede social se eles não puserem cobro a essas campanhas de ódio, de difamação e de notícias fraudulentas. Eu acho que essas milícias digitais, terroristas verbais, que não sabem participar de um debate público com ideias e civilizadamente, mas apenas querendo destruir pessoas e instituições, eu acho que eles aos poucos vão sendo empurrados, desmascarados e empurrados para a margem da história. Ministro, obrigado. Ainda nesse assunto, pegando um gancho um pouco na fala da Carol, porque as fake news elas são somente um dos muitos abusos que podem ser cometidos durante as campanhas, né? E nos últimos anos, essas campanhas dos candidatos, elas já começaram a ter um foco grande nas mídias sociais. E agora, com a pandemia e esse novo modelo de distanciamento social, provavelmente muitos candidatos vão concentrar ainda mais esforços em fazer uma campanha digital muito forte. No entanto, há uma fragilidade na fiscalização desse mundo virtual, né? Um exemplo disso foi o caso da invasão do grupo do Facebook durante as eleições de 2018, para favorecer o então candidato Jair Bolsonaro, e que hoje é, inclusive, objeto de investimento no TSE, processo de cassação da chapa presidencial. Então, além desse contato que o senhor já colocou do TSE com as plataformas, existe alguma percepção de aprimoramento nesse mecanismo de fiscalização que já poderia ser aplicado nessas eleições de 2020? Gosto muito de vender ilusões. E, portanto, é preciso ter a compreensão dos limites e possibilidades do judiciário nessa matéria. O judiciário, como regra geral, ele não age de ofício. O judiciário age mediante provocação da parte interessada. E, como regra geral, o primeiro passo, depois de provocado, é ouvir a outra parte, que é o que nós chamamos de contraditório. E depois de ter visto, portanto, o pedido inicial e ouvido o contraditório, se você não tiver que produzir nenhuma prova, é que você tem condições de decidir alguma coisa. Na velocidade que a Justiça Eleitoral opera, e ela é muito ágil, isso leva pelo menos 5 dias, 10 dias. Para você capturar fake news é muito tempo. 10 dias depois, você já tem outra notícia falsa circulando. Além do que, a própria caracterização do que seja fake news, Marco, também não é fácil. E, como disse, ninguém quer ser um censor privado. Portanto, os ritos do judiciário são um pouco incompatíveis com a agilidade que você precisa para enfrentar fake news, para ser totalmente franco e sincero. É claro que, apresentada a representação ou a denúncia, se for uma questão objetivamente aferida como falsa, o TSE pode agir imediatamente, até por liminar. Mas é que, infelizmente, a vida nem sempre é feita de certezas positivas e certezas negativas. Há um grande espaço
cinza, nem tudo é branco e preto. Portanto, embora seja importante a atuação da justiça, eu não gostaria de vender a ilusão de que nós vamos conseguir conter fake news com decisão judicial. Porém, com meios tecnológicos, sim. E num caso, por exemplo, de hackeamento de um site para transformar o que é a favor em contra ou vice-versa, eu mesmo votei no TSE para continuar a ação e para se produzirem provas, porque considero esse comportamento gravíssimo. Não há nenhuma prova que o conecte à campanha presidencial. O que nós decidimos é que o autor da ação tem o direito de produzir as provas. Se não conectar, ótimo. Se conectar, acho que deve ter consequências. Portanto, eu, até diferentemente de alguns colegas, não considerei que esse hackeamento, ainda que só tenha durado 24 horas, tenha sido pouco importante, não. Eu acho gravíssimo. É mais ou menos como você sequestrar uma pessoa na rua que está fazendo campanha para um candidato, vesti-la com a campanha do outro candidato e obrigar ela a desfilar, entendeu? Quer dizer, é um constrangimento ilegal, é um sequestro, é um crime grave, eu assim considero. Portanto, eu acho que quem ousar fazer isso e for descoberto, eu acho que deve responder criminalmente e pode produzir consequências negativas graves para o candidato que queria ajudar. Obrigado, ministro. Vamos passar um pouquinho agora a discussão para as mudanças recentes que têm acontecido nas regras eleitorais. Vou passar a palavra para Carol, Luiz e Camila. Ministro, nos últimos anos foram feitas mudanças importantes no sistema eleitoral brasileiro. Uma delas foi o fim das doações de empresas e a criação do fundo eleitoral. Porém, na prática, o que acontece é que as grandes candidaturas que antes arrecadavam milhões de reais doados por empresas, hoje são as que conseguem destinar a si próprios grandes somas de dinheiro público. As pessoas que querem se candidatar, como por exemplo, a líder comunitária do seu bairro, dificilmente têm acesso aos recursos públicos por não fazerem parte da liderança do partido. Então, eu queria saber o que o senhor acha da criação do fundo eleitoral e a forma como ele é distribuído, e se há alguma alternativa para tornar a distribuição do fundo eleitoral mais democrática. Vamos nós. Em primeiro lugar, eu gostaria de defender a decisão do Supremo que proscreveu o financiamento por empresas num modelo mafioso que se praticava no Brasil, como foi abundantemente demonstrado pela Operação Lava Jato. Era um sistema, Carol, que permitia que a empresa tomasse dinheiro emprestado no BNDES e financiasse o candidato da sua preferência. Portanto, usava dinheiro público para financiar o seu interesse privado e, no caminho, ainda fazia doações e pagava propinas para quem tinha conseguido o empréstimo, como tudo ficou revelado nesse escândalo que foi a naturalização das coisas erradas no Brasil nos anos recentes. Em segundo lugar, o sistema que vigorava de financiamento por empresa, a mesma empresa podia financiar os 3 candidatos. Foi o que aconteceu. A mesma empresa financiava a candidata Dilma, o candidato Aécio e a candidata Marina. Evidentemente, se você está financiando os 3, você não está exercendo direito político, para quem acha que a empresa tem direito político. Você está financiando os 3, ou você foi achacado, ou você está comprando favores futuros. Qualquer uma das hipóteses é péssima. E, em terceiro lugar, a empresa que financiava a candidatura vitoriosa depois poderia ser contratada pelo governo em contratação direta. E aí o favor privado, que tinha sido a doação de campanha, era pago com o dinheiro público do contrato administrativo. Portanto, era uma imoralidade de fora a fora. E é difícil acreditar que alguém pudesse defender esse modelo, que era um modelo mafioso, como eu falei. E, portanto, em boa hora, com o meu apoio, nós derrubamos esse modelo no Supremo. Como é que eu acho que deve ser o financiamento eleitoral, Carolina? Eu acho que nós já tínhamos um fundo partidário, que é um dinheiro distribuído aos partidos, e já tínhamos o horário eleitoral. E acho que estava de bom tamanho. Fora isso, eu sou a favor de doações por pessoas físicas, com um teto, com um limite máximo.
De modo que eu acho que a política tem que conquistar o eleitor para apoiá-la e acho que pode ter mecanismos de incentivos, mas acho que esse dinheiro deve vir da sociedade e não do Estado, que é uma coisa muito brasileira. As pessoas gostam de capturar o Estado em vez de ir capturar o seu público-alvo. É isso que faz com que os sindicatos, em vez de capturar os trabalhadores, eles queiram capturar o Estado para obter contribuição compulsória. E muitos empresários, em vez de capturar os consumidores, eles querem capturar o Estado, que é para terem reserva de mercado e financiamento público. E a política, que eu acho que devia ir capturar esse dinheiro no eleitorado, também o capta do Estado. Portanto, eu não acho que se devesse, talvez pudesse criar para uma transição, mas no modelo ideal, eu acho que você tem que buscar dinheiro na sociedade, nos eleitores. Você vai nos Estados Unidos, o sujeito que é candidato, ele passa boa parte do seu tempo fazendo almoços, jantares, encontros para arrecadar fundos. Cidadãos comuns e não de empresas. Nos Estados Unidos, empresa não pode doar para candidato. Infelizmente, pode doar para fazer PAC e campanhas institucionais. A lei proibiu, a Suprema Corte, em má hora, derrubou. Essa é uma outra discussão. Portanto, eu não sou um entusiasta do fundo eleitoral. Mas já que ele existe, Carol, eu acho que a lei deveria disciplinar critérios de distribuição. Eu preciso te dizer que uma pesquisa empírica desenvolvida pelo professor Jorge Avelino, da Fundação Getúlio Vargas aí de São Paulo, ele demonstrou que o fundo eleitoral, que eu acabo de criticar, ele, no entanto, teve uma distribuição, embora concentrada nos caciques, como você bem observou, ele teve uma distribuição que democratizou a repartição desses recursos muito mais do que quando vinham de empresas. As empresas concentravam mais esses recursos em específicos candidatos e o fundo eleitoral ajudou a distribuir de uma forma um pouco melhor. De modo que eu aceitaria o fundo eleitoral como um modelo de transição, mas no fundo, eu acho, eu ficaria com o horário eleitoral gratuito, que já vigora há muitos anos, a gente já acostumou, o fundo partidário, e eu trabalharia pela extinção desse fundo eleitoral, talvez criando mecanismos de incentivo para que a cidadania, quem tem que financiar a democracia é a cidadania, e não o capital. Muito obrigado, ministro. O senhor já fez alguns comentários sobre o fim das coligações, esse painel, e recentemente comentou uma das consequências, a expectativa de aumentar para 700 mil candidatos. Quais outras consequências isso pode ter dentro do processo político e eleitoral? Luiz, houve duas medidas importantes que eu considero aprovadas pelo Congresso relativamente a essa matéria. A primeira foi a introdução de uma cláusula de barreira, bem minguada e muito escalonada, ela só vai completar o seu curso em 2030, mas é melhor do que nada, e o Supremo, infelizmente, deu uma colaboração negativa nessa matéria, derrubando a lei anterior que previa a cláusula de barreira. Portanto, eu acho que a cláusula de barreira ela terá o papel importante de diminuir o número de partidos, sobretudo as legendas eleitoralmente inexpressivas e geralmente sem autenticidade programática, e as coligações em eleições proporcionais, que é o que foi aprovado, elas vão eliminar uma das principais distorções que havia no sistema eleitoral brasileiro. Eu vou te dar um exemplo real e concreto. Há alguns anos atrás, em Minas Gerais, o Partido dos Trabalhadores se coligou com o PRB. O Partido dos Trabalhadores é um partido que tem uma específica visão do feminismo e do papel da mulher na sociedade e é a favor da descriminalização do aborto. O PRB é um partido de base evangélica que tem uma específica concepção da posição da mulher e uma posição radicalmente contrária à descriminalização do aborto. Eles se coligam de modo que o eleitor que vota numa líder feminista pode estar elegendo um pastor evangélico, ou vice-versa. Portanto, o sistema de coligações ele frauda inteiramente, ou oferece o risco de se fraudar inteiramente a vontade do eleitor.
Em boa hora, o Congresso derrubou isso e acho que não pode voltar. Porque quando estava na Constituição originária, a regra em direito é que não há inconstitucionalidade em nada que conste da Constituição originária. Mas já que saiu, não pode mais voltar. Porque, como eu disse, acho que isto frauda o princípio representativo e a vontade do eleitor. De modo que acho que esta foi uma modificação relevante e há um cálculo, não é matemático, mas uma expectativa de que até 2030 esse número de partidos possa estar reduzido a menos que 10 ou no máximo 10, o que talvez ainda seja muito. O problema não é nem ter partido, o problema é ter o funcionamento congressual dele, com direito a tempo de televisão, com direito a fundo eleitoral, fundo partidário, porque aí você dá um incentivo para o sujeito criar essas quitandas que são negócios privados só para levar um dinheirinho, às vezes um dinheirão, e vender tempo de rádio e televisão. É preciso, em nome da política, a favor da política, porque não há democracia sem política, uma democracia política é gênero de primeira necessidade. Portanto, eu não gosto de demonizar a política, o que nós precisamos é valorizar a política, aprimorar a política. E, aliás, só para fazer um parênteses, já que vocês todos estão estudando e vão voltar para o Brasil, que o Brasil está precisando, o Reino Unido não está precisando, nós temos uma grande campanha sendo articulada no TSE pela atração de jovens para a política. Nós precisamos de renovação. Há uma geração inteira que ficou longe da política. Eu sou professor há 40 anos, quase. Comecei cedo, mas eu sou professor há quase 40 anos. Eu tenho alunos em toda parte. Tenho alunos na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria Pública, na Polícia Federal, no Itamaraty. Eu só tenho um aluno, um ex-aluno, no Congresso Nacional, que é um deputado, Fábio Tradi, que é boa figura. E, portanto, há um gap na vida brasileira das pessoas que não foram para a política. Portanto, nós queremos colmatar esse gap e atrair jovens para a política, sobretudo jovens que tenham se preparado, que tenham espírito público e que queiram patrioticamente servir ao país. Obrigada, ministro. Aproveitando que o senhor comentou sobre o papel das mulheres, sobre uma perspectiva partidária, inclusive uma outra medida dentre essas mudanças foi a criação de cotas de candidaturas femininas, porém, ainda existem problemas de implementação efetiva dessa medida. O primeiro é em relação à candidatura de fachada, onde existem diversas denúncias de mulheres que são usadas para receber dinheiro público e repassar para campanhas masculinas. Outro problema é o da fiscalização, já que muitas não respeitam a lei e não atingem a cota de mulheres. Nas eleições de 2018, por exemplo, somente 15 de 35 partidos cumpriram a cota de verba para candidaturas femininas. Ministro, qual a efetividade de mudanças como essa para tornar o processo mais equilibrado no ponto de paridade de gênero, sendo que os partidos e a política, de uma maneira geral, ainda são majoritariamente lados por homens? Olha, Camila, a pergunta é muito boa. E, de novo, fazendo aqui um merchandise, uma das campanhas do TSE, que nós já estamos em vias de deflagrar, é pelo empoderamento feminino, atração de mulheres para a política, não como uma coisa formal de bateção de carimbo, mas verdadeiramente para atraí-las para a política. Nós só temos 15% de mulheres no Congresso Nacional, é uma média muito ruim, mesmo em comparação com os países da América Latina, e é ruim por uma questão de igualdade, de dar espaços iguais numa sociedade aberta e plural para homens e para mulheres, e porque há uma perda. As mulheres têm uma contribuição muito importante para dar à política. Homens e mulheres se complementam, há características femininas que fazem muita diferença na vida dos povos, e se nós observarmos, agora no enfrentamento da pandemia, países liderados por mulheres foram os que tiveram o melhor desempenho.
como foi especificamente o caso celebrado da Dinamarca, da Alemanha, e mesmo na Coreia do Sul, embora o presidente seja homem, quem comandou o enfrentamento da pandemia foi uma mulher. Portanto, é uma questão de justiça e é uma questão de agregar qualidade, de agregar valor à política. Portanto, e apenas para, já não é mais segredo, as outras coisas eu não pude falar, o rosto da nossa campanha pelo empoderamento feminino vai ser a grande e querida atriz Camila Pitanga, ela que vai fazer a campanha de atração de mulheres para a política. Não precisa ser para essa eleição, quem não está afiliado já não dá mais, mas é para você despertar a consciência, e nós vamos ter daqui a 2 anos e meio eleições para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal, e, portanto, é para esta nova eleição que nós queremos atrair jovens e queremos atrair mulheres. A legislação, Camila, como você observou, reserva há muitos anos 30% das vagas para as mulheres. Na verdade, para qualquer gênero. Portanto, se tivesse 80% de mulheres, também não poderia. Tem que ter no mínimo 30% de homens também. Mas na sociedade patriarcal que nós temos, como enfatizou na sua apresentação meu Deus do céu, professora Débora Diniz? Professora Débora Diniz, da ANIS, os anos não passam em vão, viu? E hoje foi um dia duro aqui. Mas eu dizia, a legislação previa 30% de mulheres, 30% de cota de gênero, mas para as mulheres, e isso era preenchido de uma maneira para inglês ver, digamos assim. E aí, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que considero muito importante de direcionar 30% do fundo partidário para as mulheres. E depois o TSE tomou a decisão de direcionar 30% do fundo eleitoral para as campanhas femininas. E nós derrubamos a chapa inteira, num caso de Valença do Piauí, que utilizou mulheres laranjas, ou seja, mulheres que entram na campanha e têm 0 votos, nem elas próprias votaram nelas, o que evidentemente revela que entraram só para fazer figuração e repassavam o dinheiro para os outros candidatos. Nós derrubamos a chapa inteira para fazer uma coisa exemplar. Quem colocar mulheres como laranja, cai todo mundo, mesmo os que foram eleitos deixam de poder ocupar as vagas. Acho que foi uma sinalização muito importante de que nós não vamos compactuar com a fraude. Portanto, Camila, eu acho que do ponto de vista da legislação, já se fez o que era possível fazer de melhor. Asseguraram-se as vagas e assegurou-se o dinheiro. Há uma outra discussão na mesa que seria você reservar não 30% das candidaturas, mas 30% das vagas no parlamento. Acho que esse é um debate que pode ser feito, a legislação não prevê ainda, e acho que é um debate que pode ser colocado na mesa. Mas nós vamos fazer uma campanha, porque quando você consegue mobilizar a cidadania, quando as pessoas espontaneamente começam a fazer a coisa certa, você nem precisa de cotas. Então, nós queremos criar a cultura e a consciência nos partidos de que ter mulheres candidatas é bom eleitoralmente e é bom política e administrativamente. E se nós conseguirmos mobilizar um grande contingente de mulheres, nós conseguimos virar esse jogo. Em muitas carreiras hoje no Brasil, embora a luta seja inacabada, Carolina e Camila, poucas transformações foram mais visíveis e profundas no Brasil na minha vida adulta, tanto quanto foi a ascensão feminina, desde conquista de liberdade sexual, até ingresso no mercado de trabalho, até as lutas ainda inacabadas mais importantes contra a violência sexual, contra a violência doméstica e contra esse machismo arraigado na sociedade brasileira, que vai da linguagem ao tratamento desrespeitoso, ao assédio
desrespeitoso. Tudo isso nós precisamos enfrentar e acho que evoluímos muito. Portanto, eu acho que ao lado da legislação, nós precisamos ter mobilização social e gente boa combatendo o bom combate. Obrigado, ministro. Ainda nesse assunto sobre participação desses grupos que hoje são minoritários, né? Os pretos e pardos são grupos ainda muito subrepresentados na política no Brasil. Em 2018, por exemplo, apesar de eles representarem 56% da população, apenas 24% das vagas para deputado federal e 28% das vagas para deputado estadual foram ocupadas por pessoas pretas e pardas, de acordo com dados do IBGE. Eu queria saber do senhor por que o senhor acha que ainda existe essa barreira de entrada das pessoas pretas e pardas para ocupar os cargos eletivos? E, além dessas campanhas, quais outras ações poderiam ser feitas para aumentar a participação de pessoas não brancas na política? Bom, Marco, veja, a questão do racismo estrutural no Brasil tem suas origens no colonialismo e na escravidão, na abolição tardia do regime escravocrata e na maneira irresponsável com que a abolição foi feita, atirando os negros à própria sorte, sem acesso ao mercado de trabalho, sem acesso, sobretudo, à educação. E, portanto, você liberta milhões de pessoas. Houve cerca de 4 milhões de escravos foram trazidos para o Brasil ao longo do período colonial e até a proclamação da República, até a abolição da escravidão um ano antes, e evidentemente esse número já tinha se multiplicado, e essas pessoas são completamente entregues à própria sorte. Tanto depois de escravizadas, são libertadas sem nenhum tipo de acesso. Vem daí as condições adversas que a população negra enfrenta no Brasil, e vem daí o dever, a obrigação que nós temos de resgatar essa dívida histórica, tanto a da escravidão, quanto a de ter os atirado à própria sorte depois da abolição. Eu sou totalmente a favor das políticas de ação afirmativa e sou professor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que foi uma das primeiras a praticar uma política de ação afirmativa e com cotas e com resultados extraordinários. É emocionante você dar aula na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é uma das gratificações que eu tenho nessa vida, de ver muitas vezes pessoas humílimas que fazem um grande esforço para ter essa importante ascensão social pela via da educação. Portanto, a primeira causa de você ter poucos negros na política é que eles foram historicamente marginalizados. Eles tiveram menos acesso à educação, eles tiveram menos acesso a todos os postos relevantes da República, e isso se manifesta também na política. Agora, há uma transformação importante no Brasil. Nos últimos anos, nós superamos um discurso em que nós acreditávamos, ou muitos acreditavam, que não era verdadeiro, do chamado humanismo racial brasileiro. Nós acreditávamos que aqui não havia racismo, e acho que autores importantes como a Djamila Ribeiro, como o Adilson Moreira, prestaram valiosa contribuição no sentido de desmistificar essa ideia de uma sociedade não racista e de um humanismo racial. Portanto, nós diagnosticamos o problema, nós já reconhecemos que há um problema racial estrutural, um racismo estrutural no Brasil. E acho que, tendo feito esse diagnóstico, nós temos avançado. Temos política de cotas e de ações afirmativas na universidade, temos no acesso aos cargos públicos, eu mesmo fui relator no Supremo, 20% das vagas no serviço público nos concursos públicos devem ser reservados para pessoas negras, e assim você vai criando possibilidades de acesso e possibilidade dessas pessoas funcionarem como role model, como inspiração para os que pertencem à mesma etnia, à mesma raça, para quem queira identificar assim. Portanto, há um processo de transformação em curso, mas também ele precisa de um empurrãozinho. Eu ainda, na véspera do recesso, votei no Tribunal Superior Eleitoral, numa consulta
feita pela deputada Benedita da Silva e apoiada pelo Educafro do Frei Davi, votei para que se assegurasse às mulheres negras e aos homens negros o percentual de verba do fundo partidário e do fundo eleitoral proporcional ao número de candidatos negros. E, portanto, se houver 30% de candidatos negros, eles têm direito a 30% da verba. E, com isso, você dá mais viabilidade a essas candidaturas. Se metade da população brasileira é negra ou parda, ou assim se reconhece e identifica, idealmente deveria ser essa a distribuição de vagas no parlamento. Uma democracia é um autogoverno em que todas as pessoas têm que se sentir participantes. Portanto, acho que este é um work in progress. Nós temos avançado, ainda não estamos nem perto dos objetivos, mas a gente na vida também deve saber comemorar as vitórias. E acho que esse é um domínio em que nós avançamos bastante. Muito obrigada, ministro. A gente vai entrar agora no tema do comportamento eleitoral dos brasileiros. Bem, clientelismo, coronelismo, compra de votos, voto de cabresto, troca de favores, todas essas ainda são práticas muito comuns no Brasil, especialmente nas partes mais pobres. Por que é tão difícil combater essas práticas? E, segundo o senhor, qual seria a função do TSE para evitar que isso aconteça? Bom, essas práticas, como você bem observou, Carolina, vêm de muito longe. Aliás, um dos clássicos da literatura político-sociológica brasileira é um livro do Vitor Nunes Leal chamado Coronelismo, Inchada e Voto, em que ele já discutia as distorções de você sobrepor um governo representativo, eletivo e democrático sobre bases sociais em estágios menos avançados, digamos assim. A melhor maneira, Carolina, não há mistério. É um segredo público. A melhor maneira de enfrentar esse, como boa parte dos demais problemas da sociedade brasileira, se chama educação. Educação básica. Porque a educação básica propicia vidas mais iluminadas, escolhas mais esclarecidas e permite a emancipação das pessoas com a formação de uma vontade autônoma. E, portanto, para acabar com esses problemas a que você se refere, educação e emancipação pessoal, que é a capacidade de viver dignamente, sem depender de ninguém que possa ter o poder de lhe cobrar um tipo de fidelidade ou que possa exercer coerção para a maneira como você vai atuar politicamente. Acho que nós avançamos em termos de educação, conseguimos universalizar o ensino fundamental e estamos tentando universalizar o ensino médio. Nos últimos tempos, acho que nos perdemos um pouco pelo caminho, uma sucessão de ministros da educação. Acho que desde da saída, o Paulo Renato ficou muitos anos, depois Fernando Haddad ficou um número relevante de anos, e depois entrou um troca-troca de ministros. Nós já tivemos mais de uma dezena em 3, 4 anos. Não há política pública que possa resistir a essa descontinuidade. Sendo que, no caso mais recente, ainda escolheram gente com ciclo civilizatório incompleto. E aí não pode entregar a educação para concepções pré-iluministas da vida. Portanto, a educação ficou para trás e nós precisamos resgatar, porque é a coisa mais importante que existe na vida de um país. Não há nada mais importante para fazer um país melhor e maior do que a educação básica. E uma das razões do nosso atraso é que nós só universalizamos a educação básica no Brasil 100 anos depois dos Estados Unidos. Educação básica no Brasil não é no papel, é na prática. Na vida real, nós só fomos universalizá-la nos anos 90. E, portanto, nós nos atrasamos na história por falta de educação básica. É ela que vai criar cidadãos mais conscientes, eleitores
mais conscientes. Ainda assim, a gente tem que trabalhar com o quadro atual que nós vivemos. E por isso, nós do TSE vamos fazer uma grande campanha de conscientização do eleitor para que ele pesquise sobre os candidatos, escolha aqueles que possam merecer a sua confiança, que tenham credibilidade e guardem o nome, que é para monitorar o desempenho, e assim criarmos uma cidadania consciente e engajada. Obrigado, ministro. Pegando um gancho nessa questão de conscientização, o senhor acredita que o voto obrigatório tem... Quais são os objetivos... Perdão. Os efeitos positivos e negativos do voto obrigatório, e se não fosse obrigatório, teria uma grande abstenção, ou ainda maior do que já há nesses últimos anos? Pois então, eu acho que no mundo ideal, Luiz, o voto deveria ser facultativo, deveria ser o exercício de um direito. Mas no estágio atual da democracia brasileira, eu ainda acho que ele ser obrigatório é uma exigência que cumpre um papel. Há um autor americano, era de Chicago, agora está em Harvard, que é o Cass Sunstein. Ele tem um livro chamado Nudge, que é uma expressão inglesa que significa um empurrãozinho, uma ajudazinha. Eu acho que a democracia brasileira ainda precisa de um nudge, que é um estímulo, porque eu temo que uma abstenção, o nível de abstenção no Brasil hoje, média de 20%, Luiz, é alto, mas é bem menor do que nos Estados Unidos, onde frequentemente menos de 50% das pessoas votam. Portanto, o nível de abstenção é ruim, mas não é tão expressivo em contraste com outros países em que o voto não é obrigatório. Eu tenho muita preocupação de deslegitimar a política e o governo com uma abstenção muito grande. E com outro problema, Luiz, que eu acho que merece destaque, é que se o voto se torna facultativo, você geralmente favorece os radicais. O cidadão comum não vai votar, mas o radical vai, seja de um extremo ou seja de outro. E acho que nós estamos precisando de moderação e não de radicalismos. Portanto, eu, nesse momento histórico brasileiro, nesse estágio civilizatório brasileiro, eu ainda manteria, sim, o voto obrigatório. Muito obrigada, ministro, pelas falas e pela disponibilidade em estar aqui conosco. Nesta última hora, debatemos um tema super importante e que no atual momento se faz ainda mais necessário, sendo que no último painel, vamos agora falar um pouco sobre as últimas 4 semanas de Brasil Forum UK 2020. Ministro, ao longo das últimas 4 semanas, o comitê organizador do Brasil Forum UK 2020 trouxe à comunidade brasileira e do Reino Unido 12 debates de grande relevância para o nosso país. Lembrando um pouco sobre suas palavras no encerramento do Fórum de 2019 em Oxford, o senhor mencionou a pluralidade dos debates do Fórum e ainda que em uma democracia, de acordo com suas palavras, é perfeitamente possível viver em harmonia com todas as ideias. A democracia não é nem um regime do consenso, nem um regime do venço sempre. É um regime em que a divergência é absorvida institucionalmente e com respeito e consideração por todas as pessoas. Como patrono do Brasil Forum UK, gostaríamos de convidá-lo a fazer uma fala sobre o Fórum e sobre os debates trazidos ao longo dessas últimas semanas e o que eles representam para o senhor. Muito obrigado, Camila. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma queixa ao universo e ao destino que nos impediu de estarmos juntos no ambiente adorável da London School of Economics e depois no de Oxford. Já fazia parte da rotina da minha vida nessa época do ano, estar lá. Eu já tinha até passagem comprada para estar com vocês e era um dos bons fins de semana da minha vida.
Mas há coisas que a gente perde e há coisas que a gente adia. Então vamos considerar que esse foi adiado para algum lugar do futuro. Eu, quando estou lá, eu assisto todos os painéis, faço as minhas anotações. A vida aqui foi um pouco mais difícil, mas ainda assim eu consegui, ou pessoalmente, ou ter os relatórios de todos os painéis. Não vou conseguir falar sobre todos, mas brevemente gostaria de comentar alguns pontos de destaque, alguns highlights desse evento que eu considero um dos principais eventos de debate intelectual sobre o Brasil que existe no mundo. Eu queria cumprimentar vocês e dar-lhes parabéns pela qualidade, pelo pluralismo, pela capacidade de conviver com ideias que se contrapõem, mas em última análise se somam. Eu vi que no primeiro painel, o de abertura, estiveram presentes os ex-presidentes, Fernando Henrique Cardoso e a presidente Dilma Rousseff. Num dos anos, a presidente viajou do meu lado na ida de São Paulo para Londres. O presidente Fernando Henrique observou as dificuldades que ele vê de uma certa falta de liderança, de descontinuidade de políticas públicas, e a observação importante de que a democracia precisa ser sempre guardada e nós precisamos estar sempre atentos. E a presidente Dilma, de destaque na participação dela, uma constatação de que nós precisamos mudar a estrutura tributária brasileira. No Brasil, nós temos dois problemas. O primeiro é de complexidade e o segundo é de injustiça. E, portanto, precisamos simplificar o modelo e precisamos refocar, porque, como a presidente observou, e acho que ela tem razão, no país, no Brasil, proporcionalmente, quem trabalha paga mais tributo do que quem vive de renda e quem vive de capital. Há alguma coisa errada nesse modelo. Na parte dedicada à saúde e ao SUS, o doutor Drauzio Varela, com a sua extraordinária capacidade de comunicação, é um dos parceiros do TSE nas nossas campanhas, fez uma defesa vigorosa, veemente do Sistema Único de Saúde, e acho que ele tem toda a razão. A observação dele foi que o SUS foi a maior revolução na história da medicina brasileira, e a verdade é que num país, Marco, Camila, Luiz e Carolina, em que só 25% das pessoas têm plano de saúde, se o Estado não é capaz de acudir os 75% que não têm, a Constituição vira apenas um conjunto de regras para disputa do poder pela classe dominante. Portanto, a Constituição fez muito bem de criar este sistema único de saúde. Na discussão sobre Amazônia e meio ambiente, teve a participação do climatologista Carlos Nobre, que é um pensador original sobre a Amazônia, e tem essa ideia da Amazônia 4.0, que é fazer com que a quarta revolução industrial, essa que combina a tecnologia da informação com biotecnologia, venha para a Amazônia, e que nós tenhamos instituições de ensino, instituições de pesquisa, investimentos e as melhores cabeças para criar, quem sabe, na Amazônia, algo próximo de um Vale do Silício e uma bioeconomia da floresta que faça com que a Amazônia se torne autossustentável e com que o desmatamento seja um péssimo negócio, que é o que nós precisamos com urgência fazer no Brasil. Tratar a Amazônia como um passivo, uma liability, é um erro. A Amazônia é um ativo que o Brasil tem e está desperdiçando inutilmente por insciência, por incultura e por incapacidade de pensar alternativas contra a destruição da floresta. Acho que nós tivemos painéis, mais de um, inclusive, que enfatizou o papel da ciência, sua importância no mundo contemporâneo. O Brasil precisa de um choque de iluminismo, que significa razão, ciência, humanismo, progresso social, tolerância, respeito ao outro, consideração por todos. Portanto, a ciência é um déficit e hoje em dia, queridos amigos,
A riqueza dos povos já não está mais em bens físicos, predominantemente. As empresas mais valiosas do mundo já não são, como eram anteontem, as que exploram petróleo, como a Exxon e a Shell, ou as que fabricam carros, como a General Motors e a Ford, ou as que fabricam equipamentos e utilidades, como a General Electric. As maiores empresas do mundo hoje são Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Google. Essas são as grandes empresas. Elas não têm bens físicos, elas têm conhecimento, propriedade intelectual, tecnologia, inovação. Portanto, nós precisamos investir em ciência e tecnologia, prestigiar as nossas instituições de ponta e criar novas e apoiar os nossos pesquisadores. No painel sobre mulheres, tivemos a Débora Diniz, de quem na minha outra vida como advogado fomos parceiros em diversas lutas feministas e emancipatórias, em que ela condena a sociedade patriarcal brasileira, mas nesse ponto eu gostaria de lembrar que o avanço no empoderamento feminino é uma realidade e, portanto, nós vamos no caminho certo nessa matéria. No painel em que se discutiu economia e alternativas econômicas, a economista Zeina Latif destacou a necessidade de reforma do Estado e apontou a gravidade, das dificuldades da gestão pública no Brasil. E quando se fala em diminuição do Estado brasileiro, gostaria de deixar claro, é preciso diminuir o Estado administrativo e o Estado econômico, não o Estado social. O Estado administrativo é esse Estado em que, se você somar previdência com funcionalismo, você tem 80% do orçamento. Não sobra dinheiro para investir em causas sociais. E esse Estado econômico cheio de empresas estatais disputadas à tapa para fazerem coisas erradas. Essas podem diminuir, mas não o Estado da educação, o Estado da saúde e o Estado dos programas sociais. Esse é o Estado que nós devemos aumentar. É preciso que sobre dinheiro, diminuindo o administrativo e o Estado econômico, para nós investirmos no Estado social. A parte econômica e administrativa do Estado brasileiro é com frequência apropriada privadamente por elites extrativistas. E, portanto, diminuí-lo é democratizá-lo. E, por fim, em termos de política internacional, as preocupações que são minhas também, de nós sairmos da pandemia sem ingressarmos num mundo de unilateralismo, num mundo de protecionismo econômico, num mundo em que, infelizmente, o Brasil tem se colocado com subalternidade e é preciso repensar papel. É preciso um pragmatismo na política internacional, lembrando que a China é o nosso principal. E, portanto, criar problema, todos falaram isso, criar problema com a China, sobre a China, como se estivesse em conversa de que prejudica o país, prejudica o emprego, prejudica o desenvolvimento brasileiro. As ideologias radicais, sobretudo quando são primitivas, são muito ruins e atrasam os povos. Fujam do radicalismo, fujam do pré-iluminismo, fujam da incapacidade de compreender e de respeitar o outro. Há muitos exemplos de como não ser no Brasil hoje. Portanto, é relativamente fácil fazer o contrário, mas um mundo que vai viver a ascensão da China e uma certa perda de liderança dos Estados Unidos, como nós estamos vendo. Ninguém pode liderar dizendo eu primeiro, America first. Um líder não faz isso. Portanto, há uma mudança geopolítica no mundo. E, por fim, eu penso que de tudo que se conversou e notado Brasil-UK Forum, eu acho que nós podemos ter uma agenda para o futuro com os seguintes itens, e aqui eu termino.
integridade. Nós vamos sair da pandemia e acho que nós devemos valorizar a integridade. A integridade vem antes da ideologia. A integridade significa duas regras. No espaço público, não desviar dinheiro. No espaço privado, não passar os outros para trás. E eu, progressivamente, estou cogitando de incluir uma terceira, que é tratar o outro com respeito e consideração. E, portanto, ter desprezo pelos discursos de ódio, de intolerância, de racismo, de homofobia, de depreciação de quem é diferente e de quem pensa diferente. Segundo item que eu acho que nós podemos extrair para uma agenda brasileira das conversas que aqui se travaram é a solidariedade. Nem todo mundo vai ser impactado da mesma forma pela pandemia. E, portanto, quem sofreu menos tem o dever de ajudar os que sofreram mais, inclusive, alô, classe média, pagando pelos serviços que não estejam sendo prestados, porque não podem, mas de pessoas que não têm meio alternativo para sobreviver. Da faixa a quem corta o cabelo. E no capítulo Solidariedade, o Brasil já tem ricos suficientes para ter mais filantropia, e acho que a pandemia trouxe esta onda positiva, com muita gente disposta a fazer doações, muitas empresas, e acho que isso merece sim. Terceiro item, a pandemia decorre da constatação de que um foco de luz sobre a pobreza, de lares em que as pessoas não podem ter isolamento social porque você tem 6, 8, 10 pessoas em ambientes mínimos, muitas vezes sem banheiro e com muita frequência sem saneamento básico. Precisamos enfrentar a pobreza. Aliás, dizia o Joaquim Levy no painel dele, o desenvolvimento tem que ser inclusivo, tem que ser para todos, a desigualdade nos atrasa na história. Quarto componente é competência. Nós precisamos ir buscar os bons, valorizar os bons no lugar dos espertos e deixarmos de ser o país do nepotismo, do cumpatrio, dos favores com dinheiro público e escolher para os cargos importantes da República quem estudou, quem se preparou, quem sabe o que está fazendo e não gente que entra para fazer discurso tolo ou demagogia. Quinto e penúltimo, educação básica, já conversamos sobre isso. Os problemas da educação no Brasil são não alfabetização da criança na idade certa, evasão escolar no ensino médio e déficit de aprendizado. A criança termina o ensino fundamental, termina o ensino médio e não aprendeu o suficiente. E precisamos atrair valores novos e bons para o magistério. Quem acha que o problema da educação no Brasil é escola sem partido, identidade de gênero, ou saber se 64 foi golpe ou não foi golpe, está assustado com a assombração errada. Não é esse o problema. E, por fim, valorização da ciência e da tecnologia, como nós já falamos. Esse é o futuro dos povos, esse é o caminho do progresso. Buscar inovação, pesquisa de ponta, valorizar a ciência. E a pandemia está revelando, o mundo está correndo atrás de uma vacina, dependendo como nunca da ciência, e os que negaram as recomendações científicas estão pagando um preço alto em vidas humanas, como acontece nos Estados Unidos e como acontece no Brasil. Muita gente morreu porque não se deu ouvido a quem se deveria ter dado, a quem estudou para isso. Uma vida feita com base na ciência, na razão, no humanismo e não na superstição. Portanto, queridos amigos, no pós-pandemia, quando muitos falam em voltar, ou melhor, quando muitos falam que haverá um novo normal, quem sabe nós não façamos diferente dessa vez. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo evento, uma alegria partilhar dessa aventura
de pensar e tentar construir um país melhor e maior junto com vocês. Um abraço. Muito obrigado, ministro, por suas palavras. E a você que vem nos acompanhando desde o dia 15 de junho, queremos deixar registrado o nosso muito obrigado. Essa edição tem sido desafiadora. Desde outubro de 2019, um time de 30 estudantes brasileiros de instituições e universidades britânicas vem trabalhando nesse projeto. O Brasil Forum UK é o maior espaço para debater Brasil na Europa. E, tradicionalmente, o comitê teria recepcionado nossos painelistas, patrocinadores, parceiros e a plateia de maneira presencial no mês de maio na London School of Economics and Political Science, em Londres, e na Blackney School of Government da Universidade de Oxford. Todavia, a pandemia do novo coronavírus mudou o planeta e alterou os nossos planos. Resiliência é a palavra que tem definido muita gente que tem enfrentado a pandemia. É a palavra que resume o nosso time de voluntários, distribuídos por diversos países. Não desistimos de realizar a edição de 2020, pois entendemos que é necessário o diálogo em busca de alternativas para múltiplos desafios para o Brasil. Não poderíamos deixar que tantas vozes deixassem de ser ouvidas. O Brasil Forum UK é um espaço plural e democrático. A cada ano buscamos a diversidade para debater o Brasil. Este ano, em especial, nos orgulhamos ainda mais desse trabalho. Pela primeira vez desde que o Fórum foi criado em 2016, dos 40 convidados para os painéis, 52% foram mulheres. A paridade de gênero também foi percebida na moderação dos debates. Elas representaram 64%. Entre os nossos painelistas, podemos elevar a participação de líderes comunitários, de ONGs e da própria academia. Apresentamos nossos debates em português, mas sempre com tradução simultânea para inglês e libras, com excelente trabalho da Mais Diferenças, através dos nossos queridos Suzana e Marlon, e da equipe da Cross, em especial a Iris, que nos tem acompanhado há anos. Graças ao nosso parceiro, o Jornal do Estado de São Paulo, por meio da TV Estadão, ampliamos o alcance dos debates do Brasil Forum UK. Até esta quinta-feira, os 11 dias de transmissão dessa edição foram assistidos mais de 306 mil vezes nas redes sociais e no YouTube. Em reconhecimento aos tempos extraordinários que estamos vivendo, no encerramento de 10 painéis, apresentamos uma campanha de financiamento para beneficiar projetos brasileiros de combate ao coronavírus. Relembramos a quem nos acompanha e convidamos a quem nos assiste pela primeira vez a acessar o nosso site, brasilforum.org, Brasil com Z, e procurar nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, LinkedIn, para saber mais. Lembramos aqui os projetos apresentados, o G10 Favelas, o Povo Munduruku, Associação Somos Professores, Projeto Alavanca na Escola, Quilombos do Velho Chico, CUFA, Central Única de Favelas, a FETSE, Redes da Maré, Mapa do Acolhimento, Missão Paz e Casa do Zezinho. Por fim, queremos agradecer intensamente a todos que acreditaram e acreditam nesse projeto, nos apoiando na criação deste evento digital, ao trabalho do Guilherme e do Luke da Estúdio 42, que produziram as nossas transmissões, à TV Estadão pela transmissão simultânea em suas redes sociais. Um agradecimento especial também aos nossos patrocinadores, a Fundação Haddad, a Fundação Lehman, a Ideia Big Data e aos escritórios de advocacia, PGMBM e Matos Filhos. E aos nossos parceiros institucionais, o Latin American e Caribbean Center da LSE, Blackney School of Government da Universidade de Oxford, a London Business School, o Institute of Americas da UCL e ao Brasil Institute da King's College London. Obrigado também aos meus colegas Camila Schussler, Carolina Lima, Eduardo Carvalho, Fabrícia Di Marco, Leonardo de Souza, Marco Rodrigues Júnior, Marli Pires e Matheus Mendonça, que participaram ativamente na elaboração deste painel sobre eleições municipais. Todos os nossos debates estão disponíveis em português, inglês e libras em nosso canal do YouTube e no nosso site brasilforum.org. O Brasil Forum UK 2020 termina por aqui. Em nome do Comitê Organizador 2020, o nosso muito obrigado.
Esperamos ver vocês no ano que vem. Tchau, tchau.